Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição extra, lição de número 8, onde nós vamos tratar sobre a ética cristã e a sexualidade. Hoje o ponto de número 3, que traz o casamento como limite ético para o sexo. Item 2. O casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, Hebreus 13:4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos, Mateus 19:6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais. Inclui também as relações conjugais resultantes de divórcio e de segundo casamento antibíblico, Mateus 19:9. Embora muitas vezes os imorais escapem de reprovação humana, não podem fugir da ira divina. A praxis da sociedade e a condescência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar exatamente sobre o nosso vídeo extra, onde nós vamos falar o casamento, que é um assunto que está enlaçado dentro da lição, porque vai falar do sexo. E o ponto de número 3, o item 2, vai falar sobre as práticas ilegalmente ilícitas que muitos adquirem no seu relacionamento. Primeiro, vamos comentar este tópico. Diz a Bíblia que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento feito pelo próprio Deus é indissolúvel. Então, quando Deus autorizou que não separe o homem, aqui é exatamente algo que Deus foi quem uniu e faz uma advertência contra aquele que tenta separar. Haja vista que o diabo tentou separar o primeiro casal e não conseguiu. Fizeram pecar, mas não separaram o casal um do outro. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Isto é, nem mesmo Satanás conseguiu separar Adão e Eva depois que pecaram. Eles tiveram o filho, alcançou do Senhor o Arão, que foi o Caim, depois veio Abel, e assim nós observamos que Deus uniu o primeiro casal, Adão e Eva, e nem mesmo o diabo conseguiu destruir. Amados irmãos, quando Deus une um casamento dentro da sexualidade que foi feito por Deus, para que o macho e a fêmea possa produzir, procriar. Isso nós podemos ver dentro de uma tipologia, quando nós pegamos duas folhas de papel e colocamos de molho na água, por alguns minutos, quando você pega as duas folhas, se você tentar separar, você vai arrancar pedaços de um e de outro. Então, por isso que a advertência de Deus é que não separe o que Deus ajuntou. É notório que a terminologia, quando diz que não separe o que Deus ajuntou, é porque existem casamentos que são feitos pelo homem. Isto é, Deus não uniu. Por outra forma, então não ajunte o homem. Então, se Deus não uniu, então não tente o homem unir.
Então, nós podemos ver que há um verdadeiro modelo aprendido na lição passada, que é o modelo da concessão apostólica, que ela é bíblica, que está dentro da dispensação da graça e que ela é feita através do dom ministerial que foi otorgado por Jesus quando subiu aos céus, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, e deu dons aos homens. Então, o dom da concessão apostólica é um dom ministerial. Aí nós vemos o seguinte: o rompimento de um casamento jamais pode ser feito por um homem. Se Deus uniu, então não há como se romper. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, nós podemos observar que um ovo com 2 gemas, é assim que Deus faz o casamento e quando une o homem e a mulher em um enlace matrimonial. Então nós podemos ver que o matrimônio, quando ele é ilegalmente, Malaquias vai falar do repúdio, que Deus aborrece o repúdio. Com isso nós observamos que o repúdio é uma abominação aos olhos de Deus. E com isso nós observamos que o que é que o repúdio vai ocasionar? Primeiro, ele vai ocasionar sexo ilícito. Ele vai ocasionar adultério. Ele vai ocasionar pornografia. Ele vai ocasionar promiscuidade. Ele vai ocasionar todo tipo de sexo impuro. Ele vai ocasionar masturbação, que é o sexo de si mesmo, aonde há uma fantasia, uma imagem que é adquirida na mente do masturbador, da qual ele traz uma história fictícia de um relacionamento fora do casamento ou fora da realidade e traz para a história da sua mente. Então, isto é a masturbação. Então, o que nós observamos é o seguinte, é que Malaquias vai falar do caso de Judá, que foi desleal com a mulher da sua mocidade. Haja visto que Tamar, dentro dos planos divinos, era a mulher escolhida da qual Judá deveria casar-se. Assim, Deus colocaria o plano em ação e em evidência. De Judá e Tamar nasceria um descendente legal, que é o Pérez, da qual vinha o Messias, da qual está escrito no Novo Testamento a genealogia de Cristo, que veio por Pérez, Tamar e Judá. Então nós observamos que Judá, ele quis atrapalhar o andamento da qual o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, os homens, no caso aqui do Judá, saiu pela esquerda e casou com uma filha de uma Adulamita, uma cananeia. E Deus lá de cima, olhando, esperando. O quê? Que Judá voltasse a ser leal, porque Malaquias, o profeta, ele fala da deslealdade de Judá, da qual ele causou
um repúdio emocional na vida de Tamar desde a sua mocidade. É terrível isso aqui. Imagine aí, Judá teve filhos com mulheres cananeias, com mulher cananeia, filho de uma adulamita. E depois pegou seus filhos e deu a Tamar. Olha a covardia emocional. Eu tenho o Judá, que pegou o primeiro, o segundo filho, entregou para Tamar. Certo? Entregou para Tamar. O primeiro, quando foi coabitar com Tamar, pegou o espermatozoide, jogou no chão. Deus matou. O segundo, quando foi fazer sexo com Tamar, pegou o espermatozoide e lançou no chão. Deus também matou. Tem pessoas que dizem que é por causa disso que Deus mata a pessoa. A masturbação, o lançar o sêmen no chão. Mas veja a história bíblica no geral. Por que Deus matou os filhos de Judá, que foi dado como esposo a Tamar? Porque eles não dariam semente do Messias. Quando chegou no terceiro filho, quando estava em idade para casar, ele pensou, não, essa mulher está matando meus filhos, eu não vou dar o terceiro filho. Então ele teve medo que o terceiro filho passasse pela mesma angústia da qual ele sofreu com os dois filhos anteriores. Com isso nós podemos ver que quando Judá fica viúvo, a mulher dele morre, a primeira, que é a cananeia, e vai cuidar das ovelhas. E lá na frente, Judá se veste de prostituta, não é prostituta. E de repente, quando ele volta, tem um caso com Tamar. E ali nascem os gêmeos, Zera e Pérez, da qual o Pérez entra na genealogia de Jesus. Com isso, nós observamos com toda essa história, Malaquias capítulo 2, genealogia de Jesus, e a história de Judá, que está em Gênesis 48, 49, Tamar era mulher legítima de Judá, da qual, por muito e muito tempo, Judá a desprezou, a repugnou, não a quis, entregou para os seus filhos. Com isso, Deus lá do céu, esperando que isso acontecesse no começo da juventude de Judá e Tamar, e que eles pudessem ser felizes, assim como Jacó teve um problema, ficou primeiro com Leia, ou Lia, para depois ficar com Raquel. Com isso, houve um repúdio da parte de Jacó com Leia, porque ele ficou feliz com a Raquel. Então, a repudiada, a Leia, totalmente contrária aos planos e à felicidade que Deus havia preparado para Jacó. Então, nós sabemos que ele enganou o pai e depois foi enganado. Isso mostra que pagou com o mesmo preço. Então, meus amados, nós podemos observar que o repúdio é uma desgraça. Sabe por quê? Porque conforme nós temos escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 1, Deus abomina, Deus detesta o estado de repúdio. Isso acontece dentro do próprio lar, quando a mulher e o homem já dormem separados. Depois ficam por um bom tempo, um longe do outro, odiando um ou outro, sem nem mesmo querer ver a cara de um do outro, sem gostar mais nem do perfume, nem do apertar de mão. Então o repúdio é terrível. E esse estado de repúdio, Deus abomina, aborrece. Deus odeia o repúdio. Então, é uma desgraça o estado do repúdio. Por quê? Porque vai deixar a pessoa no meio do caminho. Então, conforme os textos
do hebraico e do grego, nós temos o repúdio aqui, ó. Veja aqui, meus irmãos, que a pessoa é deixada no caminho, ó, certo? Esse aqui é o repúdio, o nome no hebraico, certo? E no grego nós temos o nome dele também, no próprio grego, que é o, né, no grego, né, nós temos, ó, apoluose. Então, esse é o termo grego para repúdio. Esse é o termo hebraico para repúdio. Então, os nossos líderes, por pegar a Bíblia e estudar as traduções, porque algumas pegam a palavra repúdio e traduz por divórcio. E não é divórcio. Divórcio é outra palavra. Ó, divórcio no hebraico é, ó, isso aqui é o divórcio no hebraico. Ó, como é diferente a palavra, ó. Ó, como é diferente. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Então, divórcio é a carta. O repúdio é o estado da pessoa antes da carta, certo? Então, quem está repudiado está escravizado. Então, está à mercê de toda a impureza sexual, de toda a imundícia. Aí contrai novas núpcias, ou seja, novos relacionamentos com mulheres, e se for mulher, com novos homens. Foi o que aconteceu exatamente com a mulher samaritana. A mulher samaritana, veja aqui, ó, o estado dela. Ó. Ó. Ela havia casado com um homem, certo? O estado do repúdio, ela, a mulher samaritana, ela já havia conhecido 5 homens. E quando estava com o sexto, 1, 2, 3, 4, 5. E quando ela estava com o sexto, Jesus se encontrou com ela e disse o seguinte: o que você tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Então, o estado dela aqui, ó, havia sido repudiada pelo primeiro casamento que ela havia passado lá atrás. Então, o repúdio é uma condição infeliz, porque vai causar poligamia. E Jesus disse que no princípio não era assim. Isto é, Deus fez uma mulher para um só homem. Deus fez um homem para uma só mulher. Então, o estado de repúdio é repugnante porque escraviza o cônjuge, ou homem ou mulher, e ele fica à mercê de todo tipo de pecado sexual, seja na pornografia, no bestialismo, seja em filmes pornográficos. Tudo isso, quem está no estado de repúdio já está no estado de escravidão, e ele é tentado por todas as formas, como aconteceu com a mulher samaritana. Já passou pelo sexto. E o problema dela, Jesus sabia que era o sexo desenfreado, ilícito. Mas Jesus veio perdoar a mulher samaritana. Você sabia que em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o perdão que Jesus Cristo oferece abrange até mesmo a falência
do matrimônio, quando ele é desfeito pelo repúdio. Então, o perdão de Jesus, o perdão de Jesus, ele alcança a falência do matrimônio. Então, por que existe razão para o matrimônio falir? Então, as razões sempre vão aumentar e vão colocar para que haja uma falência. Olha aí, impureza sexual, pedofilia, bestialidade, adultério, crime. Então, tudo isso é preciso nós, primeiramente, conhecermos o lado sociológico, o lado da lei de Deus, da lei dos homens. Então, o lado da sabedoria divina, é preciso nós conhecermos o lado da teologia bíblica para que se evite o suicídio emocional, moral. E que a pessoa não possa estar no estado de repúdio. Então, foi dito que aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, a carta liberta o estado de repúdio que a pessoa passa na escravidão. Então, nós estamos estudando isso e mostrando que a carta, que é exatamente o divórcio, daria exatamente o fim ao estado do repúdio, tá certo? Daria ao estado do repúdio. Então, vocês podem observar o seguinte: 1 Timóteo 3:2 vai falar que o homem deve ser marido de uma só mulher. Então, o repúdio é uma desgraça, porque aquele que estava no estado de repúdio estava exatamente no estado de miséria, que o juízo do repúdio era solidão, e essa pessoa, se tivesse problemas, no caso a samaritana, que o vício dela era sexo, então contraiu 6 homens, e Jesus foi lá falar com ela, a fim de que ela pudesse receber a salvação e Jesus perdoasse os seus pecados. Então é importante nós sabermos, irmãos, por quê? Porque nós não somos jamais defensores de separação alguma. Jamais. Por quê? Porque a separação, olha aqui, separação. O que é que acontece? Trauma, empobrece, divide. Isso é o que a separação faz. Ninguém é a favor da separação. Então, tudo isso causa briga, certo? Então, foi dito que aquele que repudiar no estado de repúdio, está escrito que não deve contrair mulher, se for um homem, e mulher contrair um homem, nesse caso, ter relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque o repúdio, a pessoa ainda está ligado na lei do casamento. Não pode, no estado do repúdio, é diferente de carta. Porque a carta, a pessoa fica só. No repúdio, os dois estão separados. Então, eles estavam casados e houve o repúdio. Então, nesse estado de repúdio, não pode contrair novo relacionamento. Jesus disse: aquele que repudiar a sua mulher, que fique sem casar. Porque
Porque se ele tiver relacionamento com mulher, ele está em adultério. Por isso que a carta, ela libertava o homem ou mulher da situação do repúdio. Então, os fariseus trouxeram a questão, cuidado com as traduções, irmãos. Tem muitos líderes ensinando só sobre o divórcio. E nós aprendemos que existe a palavra para divórcio, existe a palavra para repúdio. Então, a tradução que eu uso pessoalmente é a tradução de Nelson. Mas vocês podem pegar a tradução King James, as traduções fiéis ao original. Então, elas vão pegar os textos e traduzir repúdio para repúdio e traduzir divórcio para divórcio. Então, não faz confusão nos textos. São duas palavras totalmente diferentes. Então, quando chegaram para Jesus, disseram sobre o repúdio, lá em Mateus 19. Aí, como as traduções está cheia de erro, só coloca divórcio, a Bíblia não diz se casar com o divorciado comete adultério. Não, a Bíblia diz se casar com o repudiado. Então, cuidado. Veja os textos originais. Aí Jesus disse para os fariseus o que disse Moisés, o que foi dito por Moisés. Aí eles disseram que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Olha como é diferente. Totalmente diferente. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando essa parte da aula para chegar até a carta, né? Tinha um processo do repúdio, aí diz, quem repudiar, que dê carta. Então, nesse processo tinha um julgamento, porque iam ser apresentados a acusação, né? Acusação de quê? De algo, segundo a lei, escandaloso, certo? Escandaloso. Para quê? Para que fosse julgado, né? Esse julgamento através de um juiz, que era esse juiz aqui era a autoridade que ia determinar a acusação através de provas, certo? Da qual ia, pela carta, fazer o desligamento. Então, a lei desligava esse relacionamento aqui, porque estava ilegal. Então, meus irmãos, quando Jesus disse, o que disse Moisés? Aí os fariseus disseram, Moisés permitiu o que? A carta. Então, até mesmo no Antigo Testamento, nós vemos uma concessão dentro do aspecto do ministério de Moisés, que ele era profeta, e ele também recebeu o ofício sacerdotal, da qual Deus havia falado por meio de Moisés, mas Moisés também decidia, porque era juiz diante do povo, em situações da qual não estava no escrito, Deus não havia falado, e ele decidiu conforme o Espírito de Deus que estava sobre Moisés. E assim, Moisés permitiu a carta. Deus abençoe, continue abençoando este canal. Aperte no like, no joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe e fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.